Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. Agora para a gente entender um pouquinho mais do que vem por aí em relação à safra de verão, que já começou a ser plantada em muitas regiões do país. Lá no Paraná, por exemplo, a gente acompanhou por aqui que já tem produtor no campo com as plantadeiras em atividade, já colocando as primeiras sementes aí da safra de verão. Mas qual será o resultado desta safra para outras localidades do país? Por exemplo, Mato Grosso do Sul, quais são as condições que a gente tem lá para o Mato Grosso do Sul? Tem chuva prevista aí, será que já são as chamadas chuvas plantadeiras? E será que depois dessas chuvas a gente vai ter condição de ter uma lavoura em boas condições de desenvolvimento? Lá no Triângulo Mineiro, você ouviu a Fernanda Custódio hoje de manhã conversando com o pessoal da ProSoja lá em Minas, pessoal preocupado com o possível atraso das chuvas. Será que as chuvas vão atrasar mesmo? Tudo isso a gente pode simular, pode tentar planejar através do CropView, uma ferramenta bastante interessante. Quem traz mais detalhes para a gente é a Cristina Queiroz, lá da Rural Tecnologia, que toda semana está aqui com a gente, analisando regiões diferentes, municípios diferentes. Seja bem-vinda, Cristina. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Safra de verão já então começando, mas com que condições, hein, Cristina? Você estava contando, antes da gente entrar no ar, que tem chuvas vindo aí, né, Cristina? E são chuvas aparentemente boas, mas será que essas chuvas são as chamadas chuvas plantadeiras? Boa tarde, Alex. Boa tarde para todo mundo. Muito obrigada. É um prazer estar sempre aqui, estar com vocês. E realmente, essa semana ela está pautada por chuvas, né? Elas ainda estão bastante espalhadas, mas elas vêm já em quantidades muito boas. E em algumas regiões, sim, elas vão ser chuvas plantadeiras. Agora, o que causa um grande ponto de interrogação é que o Centro-Oeste ainda está com aquele aviso de um outubro, novembro com menos volume de água. E isso tem assustado. Nós temos feito algumas simulações aqui e a gente percebe que a ausência de chuva causa penalização e como tem um vácuo grande, vamos dizer ali, como fosse um veranico, a gente se preocupa de entender como é que vai ser a intensidade, né? Porque sempre pode aumentar, principalmente em anos que a gente tem essa pressão do El Niño. Muito bem. Vamos ver então primeiro, Cristina, essas chuvas aí dos próximos dias, as tais chuvas plantadeiras, aonde que elas vão ocorrer, Cristina? Vamos lá, eu vou colocar, tá aqui na tela para vocês, o mapinha animado da Tempo OK, né, o nosso parceiro, vai rodar, olha só o volume, tá vendo? Nós temos chuva no Rio Grande do Sul hoje, Santa Catarina, né, na sexta-feira no Paraná, Mato Grosso do Sul, né, bastante chuva, entrando no final de semana aí com chuva em vários lugares, e olha só, no sábado à tarde também espalhada, no domingo, e eu queria chamar a atenção, eu vou parar aqui, eu vou aumentar a tela para vocês verem, porque, tá vendo esse volume? Quando fica azul, o volume de chuva, aqui nós estamos falando em volumes, acho que acima de 40 milímetros. E nós temos visto em alguns locais a previsão até de 80 milímetros. Olha como ela vem andando e entra no Mato Grosso do Sul, tá vendo? Entra em São Paulo. Norte do Paraná, São Paulo. São Paulo, em volumes bastante intensos. Né? Isso no aqui. Domingo? Isso no domingo 16. Né? Olha só, tá vendo como ela caminha? Olha, Mato Grosso do Sul, vou aumentar aqui novamente, olha só. Tá vendo? Espalhada pelo estado e em volumes bastante grandes. E é uma semana... O que pode animar o produtor, né, Cristina? Não, vai animar sim, porque ela não é uma chuva que só acontece no domingo. Ao longo da semana, essa é uma semana, eu vou deixar correr para vocês verem. Olha lá, o Mato Grosso também, né? Bastante chuva. Depois do dia 20, na quinta-feira, as chuvas elas tendem a voltar. Olha lá, ó, terça, Mato Grosso chove, Minas chove, Goiás também. Elas vão se formando, olha só. Quarta-feira também tem chuva, espalhada, mas tem.
Quinta-feira a gente vê de novo alguns volumes aqui no Rio Grande do Sul, olha, entrando no Rio Grande do Sul, né, Mato Grosso do Sul novamente, olha, em bons volumes. E se espalhando, né? E se espalhando. Eu vou parar aqui na sexta e vou colocar a precipitação acumulada de uma semana. Olha só. Realmente tem uma condição privilegiada, dá para dizer, né, Cristina? Pois é, um volume muito bom. A gente não tinha visto ainda esse volume, né? Depois que, mesmo a partir de agosto, que as chuvas começaram a acontecer, desta forma, né, eu acho que é a primeira vez que a gente vem no acumulado de uma semana. Só faltou chuva aqui nesse cantinho aqui do Nordeste, né? Nós pegamos um pouco de Norte, Nordeste, Maranhão, Piauí, Bahia, e aí todo o Nordeste, a chuva só beijando ali o litoral. Né? Verdade. Verdade. Mas daí, quando a gente fecha a lupa, o que a gente consegue enxergar, Cristina? Vamos começar aqui. Vamos começar no Mato Grosso do Sul, pode ser? Pode ser. Você Dourados. tem aí Dourados, tá. Então, Mato Grosso do Sul, a partir de 15/9, está liberado o plantio. Isso, e daí a gente viu ali que tem chuvas boas para acontecer. Tem chuvas boas. Olha, eu fiz um plantio exatamente no dia 15, com um cultivar de soja com um ciclo de 120 dias. Olha este decêndio que compreende 15 a 24/9. Olha o que a previsão nos mostra, 87 milímetros. De chuva no período. De chuva no período. O próximo também vem 40 milímetros. Boas chuvas, né? Podemos dizer que elas são plantadeiras, sim. Mas o que eu chamo a atenção, e eu vou trazer aqui um pouquinho mais, olha o que acontece, né? Em seguida, aqui entrando no novembro, você vê que no final de outubro, né, no começo de outubro ainda, de 5/10 a 14/10, elas já caem para 16 milímetros a cada 10 dias, nessa tendência. Já começa a ser pouco para a planta. Começa a ser pouco. E olha o que começa a acontecer aqui, um déficit de bastante prolongado. Isso penaliza, Cristina? Isso penaliza, olha. Vamos trazer aqui, olha só. Prolongado mesmo, hein? Vai até meados de dezembro daí? Vai até meados de dezembro. Novembro olha inteirinho com chuva abaixo da média? Com chuva abaixo da média. Então a gente sai de 100%, né? Na nossa chuva plantadeira, que vem agora e parece que ela vem bem, e de repente você começa a penalizar, olha, de 100% você cai para 86% de produtividade em função desse recolhimento da chuva. Vamos ver o balanço hídrico aqui. Olha só. Vamos ver se ele volta. A gente amplia a tela aqui, o balanço hídrico ele reduz, né? Mas olha, tá vendo essa chuva, né? Esse excedente, né? Olha o pico azul. Fora até da normalidade da região, mas depois você vê que historicamente tem um recuo, mas esse recuo ele é mais prolongado. E mesmo aqui, onde nós temos dezembro, que normalmente zero balanço hídrico para esse cultivar plantado nessa data, ele fica descolado da média dos últimos 10 anos. A conclusão é que a gente pode ter chuvas abaixo da média aí nesse período. Sim, podemos ter. Eu fiz para vocês uma simulação aqui. Eu trouxe desde 2003, com plantios em setembro, outubro e novembro. Vamos considerar setembro e outubro. Você vê que ela é uma região que ela oscila bastante, né? Nós temos aí produtividades abaixo de 80% em vários períodos de vários anos. Aqui, coincidentemente, em 15 anos, nós temos uma produtividade que ela passa de 80% aqui quando é plantada em meados de setembro, meados de outubro. Mas você vê que tem bastante irregularidade ao longo dos anos e que esse ano tem uma sinalização de produtividade de 90% no mês, em plantios realizados em outubro. O que você está dizendo é que se a gente fizer uma alteração aí para, sei lá, um mês depois, será que a gente consegue resultado melhor, Cristina? Vamos voltar aqui, vamos mudar de 15/9 para 15/10. E vamos simular com essa indicação da meteorologia. Olha só o que acontece com a produtividade. Melhore muito, hein?
Saímos de 86 para 95. 95%. Ah, faltou água? Faltou. Teve déficit, sim. Mas você vê que em volumes menores e por um período mais menor. Curto, né? Mais curto. Então, isso acaba não penalizando tanto o cultivar. Né? Vamos aqui olhar o balanço hídrico, olha só como é que ele fica nesse caso. Né? Nós saímos, em alguns momentos, nesse ciclo, nesse caso específico, ele fica inclusive acima da média, né? Fica acima da média, exatamente. Mas ainda a gente observa aqui, olha, aqui nós temos uma chuva, né, que causa um excedente para o cultivar pela da data de plantio, e nós continuamos vendo aqui o dezembro, né, com essa ausência de chuva, chegando até janeiro. Então, é difícil de decidir, sim, porque nós estamos aí com esse indicativo de menos chuva, né, para o centro-norte do país aí para os próximos 3 meses. E por que essa diferença penaliza tanto? Ela atinge a planta em momentos mais delicados, é isso? Nós estamos aqui, ó, que a gente entra? A gente entra em florescimento e enchimento de grão com menos déficit hídrico, porque é um período que a planta ela exige muito, né? Muita água do solo. E aqui, quando o plantio acontece mais tarde, as chuvas elas se recolhem, né? E o período aqui de escassez de água ele fica menor. Muito bem. Então, pelo CropView, atrasar um pouquinho o plantio, é óbvio que a gente não sabe, né, Cristina, se vai haver mudança ou não da previsão, mas enfim, a sinalização nesse momento é que o plantio um pouquinho mais tarde pode resultar em melhor desenvolvimento da lavoura, né? Exato, acho que tem que ficar atento, né, para ver o que a meteorologia ela vai indicando, porque a gente vê que tem oscilações, mas que esta indicação de menos chuva, ela já vem de algum tempo, né? A gente faz uns 2 meses já que a gente tem observado isso, e aí testar, né, o cultivar. Dentro do CropView você pode entrar, da mesma forma que eu mudei a data de plantio, a gente poderia estar mudando o tipo do ciclo do cultivar, e lógico que isso vai ter respostas diferentes. Então, o que a gente aconselha é o agricultor ele prestar bastante atenção, porque sim, existe uma indicação de menos chuva nos próximos 3 meses. O Eduardo Stefanello, lá do Mato Grosso do Sul também, mas de Sidrolândia, que fica mais na região central ali do estado, Cristina, gostaria de saber como vai ser o período de chuva nos meses de outubro, novembro e dezembro na região, no período que eles estão se preparando para o início do plantio. Tá certo, vamos lá. Eu já fiz aqui a simulação para o Eduardo, né? Da mesma forma que Dourados, simulei o 15/9, plantando em 15/9, deixei aqui o cultivar de 120 dias, olha só. Nós temos uma boa indicação, né? Aqui em 15/9 já sai com uma produtividade de 95%. Né? Vamos ver aqui. A penalização é também em função daquele período de déficit hídrico, de menos chuva. De menos chuva no novembro e dezembro. Né? Ela tá bastante, tá bem igual para Dourados, mas o que acontece, o que a gente percebe aqui é que você tem um período mais longo. Você vê aqui, nós temos 98 milímetros sinalizando aqui para Dourados, ao contrário, nós tínhamos 87, né? Então, vou descer aqui para a gente ver a previsão. Olha só, nós temos chuva prevista já a partir de amanhã para Sidrolândia, né? O dia 16 é o domingo, lembra que nós mostramos lá no mapa? Sim. Aquela concentração? Olha, aqui está indicando 82 milímetros. Né? Então, é uma semana que vai ter bastante chuva. Você vê que em volumes maiores do que Dourados, olha só. Né? O excedente ele vem aqui por 3 decênios. Então, ele sai com uma produtividade já em 15/9 de 95%. Ou seja, ele já pode começar o plantio dele assim que terminar o vazio sanitário. Já pode. Novamente, tem uma atenção, nós temos aqui uma sinalização desse novembro e dezembro com menos chuva. Ficar atento a esse período, né? Quando a gente vê no balanço hídrico, isso ficou
perceptível, né, Cristina? Mas a região dele já tem uma tradição aí de menos chuva mesmo, né? Não é uma região que dá um excedente muito grande, né? A gente vê aqui na linha amarela que ela fica ali bem... Aqui, média de 10 anos, né? Nós vimos lá no quadro em Dourados, né? Naquele quadro que eu fiz o simulador, e a gente vê como é que a região se comporta, né? Que são anos que são bons e outros nem tanto. Então, a média, ela caminha assim próxima do balanço hídrico zerado. Dourados estava ali mais ao sul do estado, Sidrolândia está mais na região central. Se ele atrasar esse plantio em um mês, né, como a gente simulou lá para Dourados, muda muita coisa? Vamos lá, vamos fazer aqui, vamos colocar em 15/10 e vamos ver como é que fica. Quase a mesma coisa. Melhora 2%. Um pouquinho, 2%, né? Olha, vamos ver aqui. Tá vendo como diminui no plantio mais tarde? O período que fica sem chuva, ele diminui. E aqui menos ainda. Mas nesse caso não foi tão impactante quanto em Dourados, né? Esse excesso de chuva na colheita aí penaliza também, Cristina? Não, esse excesso aqui não. Está dentro do limite aí, né? Está dentro do limite, não está acusando penalização. Então, Eduardo, por enquanto, pelos números que a gente tem aí da previsão, pelas indicações da previsão, você tem uma condição bastante favorável para o início do plantio aí na região de Sidrolândia, tanto agora com o final do vazio sanitário, quanto mais lá para frente, lá no mês de outubro, também tem essa condição. Lembrando que tem um períodozinho ali no mês de novembro que você vai ficar sem chuva. Pelo menos é isso que tem mostrado aí todas as simulações que a gente tem feito, né, Cristina? É isso mesmo, a meteorologia está indicando esse recuo das chuvas no novembro e dezembro. O quanto de fato isso está assertivo na data de hoje e se ela pode ser maior ou menor, né, nós vamos saber com a proximidade do período, mas é fato que já vem indicando esse recuo já há bastante tempo. Muito bem. Daí a Cristina também, em função de uma entrevista que a Fernanda Custódio fez hoje de manhã com o pessoal da ProSoja, preocupado com o início do plantio lá em Minas, lá na região do Triângulo Mineiro, porque as previsões estão indicando um atraso da chuva por lá. Daí a Cristina simulou também 2 municípios, Capinópolis e Uberlândia, né, Cristina? Isso mesmo. E parece que a data ideal de plantio é a partir de 15/10 para a região, né? Isso. O ideal, a janela ideal de plantio fica entre 15/10 a 30/10, segundo explicou o nosso entrevistado. Então, nós vamos começar aqui um plantio em 15/10 com cultivar também com um ciclo de 120 dias. Então, vamos ver aqui Capinópolis como é que acontece, né? Olha só, tem uma condição boa, sai numa condição boa. Aqui também, olha só, nós passamos por um período de estresse. Que é justamente aquele período ali de novembro. Exatamente. Vamos ajustar a tela para a gente enxergar. É isso mesmo, novembro e dezembro. Novembro e dezembro. Que penaliza, né? Que penaliza, sim. E aqui sim, tem uma penalização. A meteorologia está indicando muita chuva na hora de colher, um excedente grande e acaba penalizando mais um pouquinho. Tá. O problema maior, então, está com o excesso de chuva no final do ciclo. Não sei se é tão maior ou equivalente, né? Nós saímos de 93 para 89, nós perdemos 3% aqui, né? E temos aqui pela 7%. Ausência de chuva, 7%. Né? Vamos ver o balanço hídrico, olha só. Também, olha... Chove menos que a média, hein, Cristina? Chove menos que a média. Olha a linha amarela. Aqui a linha amarela, ela fica com excedente, ela sinaliza um excedente, né, para um plantio nessa data com esse cultivar. E aqui nós estamos com o balanço hídrico aí meio zerado, em alguns momentos até desce um pouquinho. Tá? Vamos ver como é que está os próximos dias aqui, olha como é que tá. Tem chuva também prevista para essa semana, olha, já amanhã tem um pouco de chuva, no dia 16, no domingo, segunda-feira. Muito bem. Ô, Cristina, tem
dois internautas, Tiago Cavalheiro, de Andradina, São Paulo, e o Gleidson Dutra, de Ipameri, lá em Goiás. Os dois querem saber da condição lá para as regiões dele. Vou pedir o seguinte, Cristina, que eles mandem para a gente, então, quais informações você precisa para a gente fazer a simulação para eles? A gente precisa saber o ciclo do cultivar em dias, a data que eles estão pretendendo plantar e o tipo de solo. Tá. Manda essas informações aí pra gente, tanto o Tiago quanto o Gleidson, que daí na semana que vem a gente faz para eles, pode ser, Cristina? Pode ser, combinado. Então, manda pra gente o ciclo da variedade, 110, 120, 130 dias, a data que vocês pretendem plantar aí, né, para ver se é uma boa data ou não, e o tipo de solo, né, Cristina? O tipo de solo, isso. O tipo de solo que vocês têm aí na região. Que daí na quinta-feira que vem a gente faz essa simulação aí para vocês. Combinado? Tiago, combinado? Gleidson? Manda para mim então agora aí, eu já passo para a Cristina e na semana que vem a gente faz essa simulação. Bom, daí, Cristina, daí a gente estava vendo aí a questão de Capinópolis. Se a gente for lá para o finalzinho do ciclo, o ciclo ideal, lá para o dia 30. Dia 30, vamos alterar aqui. Você vê que ele faz o cálculo na hora bem rapidinho, né? Rapidinho, É bem prático de fazer. Então, olha aqui. Nós vamos para 93%. Uhum. Tá? O que acontece? Vamos olhar aqui. Melhorou, olha né? Só. Você vê que tem um déficit hídrico zerado por um período mais longo, que não chega a ter penalização, né? Não penaliza. Tá vendo? E ele vai penalizar no final do ciclo. Mas daí por excesso. Por excesso. Que coisa, hein? Pois é. Por causa de 15 dias, olha a diferença que faz, né, Cristina? E nós estamos simulando aqui o mesmo cultivar, né? Nós estamos simulando o mesmo ciclo. Lógico que você tem que ver a diferença. Mas olha, quando a gente vem para o balanço hídrico, olha o que ele está indicando. Então, essa ausência, esse recolhimento das chuvas em novembro e dezembro é uma coisa que realmente está preocupando, né? E fica uma decisão até difícil, né? Porque a gente vai receber chuva agora, vai receber chuva num volume expressivo. Você fica motivado para plantar, né, Cristina? Só e fica essa incógnita. Só que fica aquela dúvida se as chuvas vão continuar. A indicação que a gente tem visto é que todas as simulações que a gente tem feito aqui é que tem um período do ano ali para novembro, dependendo da região até parte de dezembro, onde existe sim uma previsão de veranico, principalmente ali para a região central do país. Portanto, fique atento, mesmo com as chuvas plantadeiras, você pode passar por esse período de redução das chuvas lá no mês de novembro, dezembro, dependendo da região, né, Cristina? É isso mesmo. E aí é bom pesar a estratégia, né? A gente tem exemplos de outros anos onde nós tivemos essa pressão do El Niño, fica sempre essa incógnita, a intensidade, se ele vem maior, se ele vem menor, né? E no fim acaba ficando um vácuo. Nós tivemos anos aí, se eu não me engano, anos de 2015, né? 2014, que a pressão dele foi tão forte, né, e houve uma penalização de fato muito grande, porque o período foi muito longo. Uhum. Vamos ver Uberlândia, Cristina? Você também simulou Uberlândia para a gente, iniciando aí o plantio em 15/10. 15/10, cultivar também com um ciclo de 120 dias. Olha só, aqui a condição está diferente, ó. Em 15/10, aí já tem um déficit, a produtividade já sai penalizada. Quer dizer, não é ideal plantar logo em 15/10, então. Aqui a gente já não vai ter a condição de plantio em 15/10, né? Vamos descer aqui ver o balanço hídrico como ele está, tá vendo? Olha, ainda não tem. Mas a condição futura, você vê que o período que tem o descolamento, olha só, se eu colocar o cursor em cima, ele tampa, mas você vê que a linha amarela tem o descolamento, mas ela está muito menor do que a gente viu em Capinópolis. Né? É verdade. A linha amarela, lembrando, é a média dos últimos 10 anos. Exato.
né? Vamos ver só a previsão aqui para os próximos dias, também tem chuva, olha, olha aqui, tá vendo? Já não tem aquela chuva, aquele volume grande que a gente viu no Mato Grosso do Sul. Capinópolis ainda pegou um pouco dela, né? Veio um volume interessante, não tão grande, mas quando nós chegamos aqui em Uberlândia, é um chuvisqueirinho, né? Uma névoa, muito pouco. Mas e se a gente joga 10 dias depois, Cristina, muda? Vamos ver aqui. Vamos colocar dia 25? 25. Hã? O quadro melhora um pouquinho, mas ainda tem uma penalização importante. Não, aqui ele já saiu, ó, 25. Eu acho que dia 20 a gente ainda não tem condição. Deixa eu olhar aqui. Vamos de 5 em 5 para ver como é que isso acontece. Olha, colocando o dia 20, ainda não dá. Mas dia 25 já tem condição. Só que daí o problema é outro. É o excesso de chuva. 80% é na colheita o excesso, ó, o excedente aqui, ó, penaliza. E aqui, olha, eu te chamo a atenção, tá vendo essa chuva acumulada a cada 10 dias? Você vê que entre 25 do 10 e 3 do 11, a previsão aponta 16 milímetros só. Pouco, as chuvas, né? Elas começam num volume interessante a partir do dia 4 de novembro. Ó. Mas é um volume que ainda dá condição de plantio, de início de plantio, sem penalizar. Sem penalizar, porque essa chuva parece que ela vem bastante generosa a partir daí. Muito bem. Vamos ver o balanço hídrico, como é que tá? Vamos ver. Olha lá. Realmente. Realmente. E olha a diferença, né, Cristina, no final do ciclo, no período de colheita, né? Tradicionalmente, ou na média, começa a cair, mas aqui a gente vê uma elevação do volume de chuva, né? Ainda é uma época, né, bastante chuvosa, né, o janeiro e fevereiro, né? Você vê que parece que a chuva ela anda um pouquinho, ela se desloca, né? E aí eu fiz uma simulação também de Uberlândia para vocês, olha, para ver como é que a região ela se comporta. Olha só. Trouxe dados desde 2003, né? Cada quadradinho, isso são 10 dias de plantio. Então, nós vemos que é uma boa região, ela tem manchas, né? Aqui, amarela, né? Com produtividade menor do que 80%, mas caminha bem pertinho. Você vê que o ano passado também não foi possível plantar cedo. E este ano também, você vê que os melhores índices, eles começam a partir de plantios a partir de 20 de outubro. Muito bem. Cristina, o CropView é uma ferramenta muito legal, muito importante, que te ajuda, te dá norte aí para tomada de decisão, principalmente. A Marielle Garcia, de Arroio Grande, lá no Rio Grande do Sul, também pergunta qual é a situação climática para a região deles, no Rio Grande do Sul. Ela relata que na safra passada, eles passaram por uma grande seca, né? Tiveram perdas de produtividade muito grandes, chegando a colher 10 sacas por hectare só de soja. Qual a previsão para a nossa região, que costuma ter pico de semeadura em 15 de outubro e final de novembro? Marielle, nós vamos fazer o seguinte, semana que vem a gente traz para você também. O Gleidson e o Thiago já mandaram as indicações, eu vou passar para a Cristina aqui e peço para você também, Marielle, mandar para a gente o dia que você pretende plantar, o ciclo da variedade que você vai plantar e o tipo de solo que você tem aí na sua região. Então, fique atento que na quinta-feira que vem a gente faz para ela também, pode ser, Cristina? Pode ser, estamos combinados, vamos fazer para a Marielle também. E quem quiser, por conta própria, já fazer uma primeira simulação, pode experimentar o CropView fazendo de que forma, Cristina? Pode sim, é só entrar em www.cropview.com.br, vai na tecla Experimente. Lá tem uma opção, um cadastro, e você pode usar gratuitamente com uma data de plantio. E podemos fazer da forma que eu fiz aqui. É bastante simples, é só você cadastrar a variedade, ter lá o tipo de solo, a semente, o cultivar, o ciclo em dias, né? E a data que você pretende plantar. E ele vai fazer essa simulação da mesma forma que eu fiz aqui para vocês. Muito bem. Cristina, então, semana que vem, Andradina, interior de São Paulo, Ipameri, Goiás e Arroio Grande, lá no Rio Grande do Sul.
Combinado. Missão para Cristina Queiroz, lá da Rural Tecnologia. Obrigado, viu, Cristina? Obrigada a você. Um bom final de semana. Um abraço para todos. Final de semana com chuva aí em São Paulo, hein? Com chuva, delícia. Tá precisando. Tchau. Cristina Queiroz, Rural Tecnologia, fazendo essas simulações através do CropView.